A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Samuel Costa, do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Aos nossos amigos e irmãos de Ideal Cristão, boa noite. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de amor e luz, Divino Mestre Jesus, amigos da espiritualidade superior, abençoe os nossos propósitos de trabalho, de estudo, de aprendizado e de melhoria moral e espiritual. Que as bênçãos de Deus, da misericórdia de Deus, possam chegar até todos os corações daqueles que necessitam. Abençoa-nos hoje, agora e sempre. Com essa prece, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. No Evangelho, existe uma história que conta que, nas proximidades de Jericó, um cego pedia esmolas quando notou uma grande movimentação. Curioso, perguntou às pessoas o que se passava e ouviu dizerem que Jesus, o Nazareno, estava se dirigindo para a cidade. Nesse momento, mesmo sem saber a qual distância se encontrava Jesus, ou qual daquelas pessoas era ele, o mendigo chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os seguidores do filho de Davi, porém, repreenderam o cego, ordenando que se calasse. A resposta foi um grito ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou que lhe trouxesse o cego e lhe perguntou: que queres que te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu veja. Respondeu o pedinte. E disse Jesus: vê, a tua fé te salvou. Diante dos acontecimentos da atualidade, nós ficamos pensando: o que está havendo? O que realmente está acontecendo? Por que dessas coisas? Muitos questionamentos, muitas dúvidas, incertezas. Nós bem sabemos, por tudo que estamos passando nesse momento de tanta tribulação. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um farol, pode guiar nossas reflexões. Pode responder nossas reflexões e perguntas, pode consolar nossas almas e, mais ainda, nos oferecer material para que possamos realizar em nós o necessário. Se nós pensarmos em tudo que estamos vendo e ouvindo e perguntarmos do que se fala hoje. Hoje se fala de Covid, pandemia, mortes, novo normal e muitas outras tribulações. Muitos inconformados pela perda de tantas vidas, de tantos entes queridos. A doutrina espírita nos explica que o nosso ente querido que partiu não morreu. Não morreu, não foi embora, pois nós é que ficamos. A morte não existe, nós sabemos. Nossos entes queridos voltam para casa, estão vivos, estão mais vivos e livres para novas experiências. É o que aprendemos com a ciência, com a filosofia e com a religião espírita. Afinal, se a gente perguntar que sucessão de fatos é essa, que convite é esse que nos chega dos mecanismos da vida, que convite nos alerta às leis da vida que estão se apresentando para nós, que convite Deus, nosso Pai, está fazendo a cada um de nós? Nós podemos perguntar isso. Estamos recolhidos, juntados todos debaixo do mesmo teto, do mesmo espaço, e
Se pensarmos nesse contexto, podemos verificar que há uma riqueza de oportunidades para o nosso despertar, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Se nós recorrermos ao Evangelho de Jesus, onde no Evangelho de Jesus nós podemos encontrar as doces medicações para nossas dores, onde podemos encontrar a luz clara para as nossas almas, para o nosso entendimento, como acalmar nossas almas diante de tantas dificuldades, de tantas incertezas. Na doutrina espírita, o Consolador prometido, nós podemos encontrar as respostas para as nossas indagações e os elementos para as nossas reflexões, para que assim nós possamos encontrar respostas para as nossas perguntas. No Evangelho de Jesus, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler um item que é intitulado O Objetivo desta obra, que diz o seguinte, e é muito importante a gente atentar para isso. A moral do Cristo é, para os homens em particular, uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. É o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Veja bem, está dizendo aqui para nós que nós podemos pautar todas as circunstâncias da nossa vida no Evangelho de Jesus. E diz assim um pouco mais: a moral do Cristo é, por fim e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. Quem não quer ser feliz, não é mesmo? Todos nós queremos encontrar felicidade. O que quer dizer isso então? Quer dizer que para todas e quaisquer situações da nossa vida no planeta Terra, nós poderemos encontrar no Evangelho uma explicação, uma resposta moral dentro da moral evangélica do Cristo Jesus. Também, com o intuito de responder às nossas perguntas, os nossos questionamentos, nós podemos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata no item Caracteres do Homem de Bem e Caracteres da Perfeição, quando nos diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Diz também que o homem de bem tem fé em Deus e na sua bondade, tem fé na sua justiça e na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e que o homem de bem submete-se a todas as coisas e todas as coisas à sua vontade. Lá também nos diz que o homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens terrenos. Diz ainda, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E aí cabe um comentário da nossa parte, seguindo a orientação de que nós espíritas precisamos nos amar, mas também nos instruir, que aí nessa questão das provas e expiações vale ressaltar a importância de se estudar para se entender, para se compreender o que são essas provas e essas expiações. Desse modo, então, o Evangelho, essa lista de qualidades que o homem de bem precisa possuir, vai relatando para nós, vai listando essas características do homem de bem, ele complementa
O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Portanto, o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão são a mesma coisa, porque todos nós, de todos os galhos, de todas as religiosidades, estão centrados no Evangelho de Jesus Cristo. E fala assim: o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida, esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Aí então, nesse ponto dos esclarecimentos do Evangelho Consolador, ele nos alerta o seguinte: muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então, aqui no primeiro momento diz que, através dos estudos da ciência espírita, da filosofia espírita e da moral do Cristo dentro da trabalhado e estudado dentro da doutrina espírita, nós podemos compreender tudo isso que está acontecendo conosco aí, nesses dias de tribulação, de provas e de expiações. Então, se nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, que temos contato com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, ainda não conseguimos, como ele diz aqui, compreender, e se compreendemos, não aplicamos a nós mesmos, a pergunta que fica é: por que acontece isso? Aí então, nesse momento, nós podemos fazer uma reflexão, e o Evangelho também faz essa reflexão, perguntando se, será que é por falta de clareza do Evangelho? Será que é por falta de precisão do Evangelho segundo o Espiritismo nas suas informações? Falta de precisão da doutrina? Será que seria necessário, para se compreender a doutrina espírita, que se tivesse uma inteligência incomum? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece. Isso acontece porque, a parte de qualquer maneira, material ou da ciência, não requer mais do que olhos para ser observada. Aí ela alerta o alerta pontual. Diz assim: enquanto que a parte essencial exige certo grau de sensibilidade, o que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Nesse momento, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos fornecer um esclarecimento precioso que diz o seguinte: em algumas pessoas, vejam bem, muito importante essa passagem aqui, em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito, eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma inspiração profunda. Aí ele faz o alerta seguinte: apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. E fala assim: pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagar em si mesmas se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador.
São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Muito sério isso, gente, muito sério. Nós precisamos refletir muito, atentar muito para essas palavras. E ele fala assim, que apesar desse comportamento e dessas atitudes dos cristãos e dos espíritas ainda vacilantes, digamos assim, não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, já é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo passo, aí ele faz o alerta, em outra existência. Então ele já tem esse primeiro contato agora com Jesus, com o Evangelho, com a doutrina espírita, e talvez ele ainda permaneça vacilante, mas em uma outra existência esse contato já vai promover o progresso espiritual desse indivíduo, desse ser. Mais adiante um pouco ele diz assim, para nos confortar, para nos dar bom ânimo, para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada, na nossa tarefa de realizar em nós melhorias morais e espirituais. Ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, se nós quisermos entender como nos foi mencionado a possibilidade de acharmos todas as respostas do Evangelho, de várias formas, o Cristo promove o convite para que nós encontremos o caminho seguro quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O convite para que nós despertemos quando diz: desperta, tu que dormes. O convite para que nós entendamos e busquemos a vida verdadeira quando ele nos esclarece: meu reino não é deste mundo. O convite para que compreendamos a vida e o sentido verdadeiro da vida. O convite para entendermos a vida e o seu propósito verdadeiro. Tudo que está acontecendo, nós não podemos negar o acaso, porque nós sabemos que o acaso não existe. Nós temos o Evangelho, que é o farol a iluminar as nossas vidas, nossos passos. Ele é um guia a nos apontar o caminho seguro. E nós temos muito. Nós temos o Consolador prometido, que esclarece as nossas indagações. E as indagações de hoje são: Covid-19. Covid ou convite? O que nós podemos fazer? Qual é então o convite? O convite que a situação do momento está nos fazendo, nos propondo diante da vida é para que despertemos para o verdadeiro amor. O convite é para que louvemos a Deus em todas as coisas, que agradeçamos a Deus por todas as coisas, confiantes no seu amor, na sua bondade e na sua justiça. O convite é para que entendamos o verdadeiro sentido e finalidade da vida, os seus mecanismos de aprimoramento, para que nós possamos ascender a planos mais altos. O convite é para que olhemos para onde está o reino, a felicidade, o progresso moral, ou seja, dentro de nós. O convite é para que cada um de nós olhe para dentro de si mesmo, agora, e encontre lá dentro de si mesmo tudo o que é bom. E também encontre lá dentro de si mesmo tudo o que necessita sofrer transformação para o bem. O convite é para que sigamos os passos e os exemplos do nosso Divino Mestre Jesus. E a orientação da doutrina espírita é: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Com essas reflexões, nós agradecemos a Deus pela vida e por tudo que essa vida nos traz. Nós agradecemos a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos aponta o caminho, que clareia os nossos passos.
aos amigos da espiritualidade superior que nos ajudam e nos auxiliam, aos mentores, amigos, anjos guardiões da nossa vida, de cada um de nós que acompanha a nossa caminhada nos intuindo no bem, para que todos sejam fortalecidos e que nosso propósito de viver o Evangelho de Jesus seja abençoado. Com muita gratidão, nós terminamos então o estudo de hoje. Muito obrigado. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.